Para finalizar, eu gostaria de perguntar, já falamos aí a respeito, então, das questões de estabelecimentos comerciais, no que se refere a abre e fecha, com relação à atuação do Partido Novo, o senhor como um vereador jovem, qual a atuação com relação a essas aglomerações por jovens aqui na cidade? O senhor tem feito algum tipo de ação, até para conscientizar esses jovens? Como é que está sendo? Ellen, interessante sua pergunta, porque eu abordo muito esse tema das aglomerações e dos fluxos, né? O fluxo é um fenômeno que não é apenas na pandemia, mas ele se agrava na pandemia. Eu tenho uma visão de que, isso anterior à pandemia, que para mitigar, para reduzir os fluxos, a gente precisa trazer alternativas de entretenimento aos jovens, sobretudo da periferia. Eu acho que a contenção é em último caso. Primeiro, a gente, mais uma vez, precisa fazer a prevenção. Então, dar alternativas de entretenimento para esses jovens. Geralmente, os fluxos, eles têm uma maior incidência, ou pré-pandemia isso acontecia nas periferias, e a gente vê que é falta de entretenimento, estrutura pública, opções de lazer, né? Que o jovem vai procurar, né? Se ele não tem acesso a um bar, uma balada, porque ele não tem esse poder aquisitivo, ele vai se organizar ali, ficar em praça, em espaços não adequados que podem atormentar a vizinhança para se divertir. Então a gente tem que levá-los a espaços adequados, parques, né, fechados, estruturas que o poder público, em parceria com a iniciativa privada, pode promover para trazer opção de entretenimento para esses jovens, né, e tirá-los desse movimento que às vezes até deixa ele refém do tráfico, né? Porque ele fica em determinadas regiões que o tráfico ali comanda o fluxo, essas movimentações, e ele acaba ficando refém ali, e muitos acesso a droga, etc. E uma série de consequências ruins. No que diz respeito à pandemia, quando você tem o fechamento de bares, baladas, festas, shows, e isso prolifera fluxos, porque o jovem não quer ficar em casa, né? Ele acha que ele venceu o Covid-19, né? Sim. Porque não tem maior acidez. Então ele, não vou ficar em casa, vou pra rua, vou me divertir. Não tem balada, não tem festa, vou pro meio da rua, a gente pega um negócio e tal, não sei o quê. Só que isso, além de gerar aglomeração, que nesse momento de pandemia é nefasta, ainda tem o tormento das vizinhanças muitas vezes. Então o que a gente tem defendido é uma parceria justamente com esses bares, com esses restaurantes, e essa conscientização que eles não são inimigos, eles são e precisam ser nossos parceiros, porque ali a gente ainda tem um ambiente controlado, um ambiente que a gente pode fiscalizar. Já fora, nas aglomerações, nos fluxos, não dá para fiscalizar nada. E se não for possível conter essas aglomerações, se não for possível prevenir, a gente tem que agir com contra-inteligência, né? Mapear onde há a incidência de fluxos e combatê-los, desaglomerando essas pessoas. Eu até propus, é uma medida um pouco polêmica, mas até na Europa já teve países que promoveram coisas nesse sentido, que é aquele caminhão, né, com um jato d'água para dispersar as pessoas. Não é uma medida tão violenta, é uma medida que nesse momento de pandemia, que a gente precisa conter aglomerações, não só por conta do barulho, do desassossego, mas por conta da pandemia em si, eu acho que poderia ser pensada em nossa cidade. Então são alguns debates, algumas coisas que eu levanto acerca dessas aglomerações de jovens. A gente não pode tratar como uma coisa, um movimento criminoso. A gente tem que ter a consciência que são jovens, que eles precisam de entretenimento e tal, mas a gente precisa entender que esse momento é um momento particular de pandemia, que o poder público tem que ter uma ação mais dura para conter esse tipo de aglomeração.